Olá, boa noite. O Sociedade em Questão de hoje vai falar sobre adoção. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, existem cerca de 30 mil homens e mulheres dispostos a adotar mais de 5 mil menores disponíveis para adoção como seus filhos. Mas o desejo de adotar não é o suficiente para dar a uma criança um lar. Segundo a legislação, segundo vários especialistas, engessa então o processo de adoção, que diminui as chances da criança e do adolescente em encontrar um lar. Esse e outro assunto, agora comigo no Sociedade em Questão. E um levantamento do Juizado da Infância e Juventude revela que os candidatos a adotar uma criança estão menos exigentes em relação a critérios como cor da pele e dos olhos. Por exemplo, a mudança deve a um programa aí de conscientização do Juizado da Infância e Juventude. Vamos acompanhar. Amor incondicional. Esse é o sentimento definido pela enfermeira Cíntia Cristina com a chegada do pequeno Rafael, de 7 anos, nome fictício do nosso personagem. Diagnosticada com infertilidade, Cíntia e o marido, Ferdinando César Batista, decidiram pela adoção. Eu acredito que, se não for para acreditar nesse amor incondicional, é melhor deixar a criança no abrigo. Não existe filho biológico, filho adotivo. Filho é filho. Ou você ama, luta por ele com todas as suas forças, ou então é melhor deixar a criança lá. De acordo com o último levantamento feito pelo Juizado da Infância e Juventude, 121 pessoas aguardam a oportunidade de adotar uma criança. Dessas, 62 não têm preferência por sexo e 55 não têm preferência por cor. O que, segundo a assistente social, confirma a mudança do perfil de adoção. Porque era sempre bebezinhos, né, crianças, meninas de cor clara. Hoje já está havendo uma mudança nesse perfil, porque graças à grande campanha de conscientização que tem sido feita pelas organizações não governamentais, através dos grupos de preparação psicossocial e jurídica, que são os cursos de preparação para a adoção. Então, através desses cursos, está havendo uma mudança de mentalidade nessas pessoas que desejam adotar. A fonoaudióloga Carla Tereza e o marido Leonardo Domingues optou pela adoção há 4 anos. Inicialmente seria um bebê. Opinião que mudou ao conhecer o projeto Adoção Tardia. Nós começamos um namoro, apadrinhamos a Lorena e foi final de ano. E foi um namoro que foi devagar, né? Porque a criança ela também tem que sentir, primeiro, tranquilidade para vir para a casa dos padrinhos, se sentir segura, né? Ela tem que querer vir para a casa dos padrinhos. E o namoro continuou, a gente foi sentindo que cada vez a gente estava mais próximos, mais ligados, que já era alguma coisa, né, determinada. E a gente perguntou para ela se ela queria ser nossa filha, né? Independente da história dela, que essa história sempre seria respeitada. A Lorena topou. A fonoaudióloga fala da importância da atitude adotiva, fundamental para o convívio familiar. A Lorena veio completar o que faltava para a gente enquanto marido e mulher. Na verdade, ela nos adotou. A alegria da casa, a razão do nosso viver, sem dúvida. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo em nossos estúdios o Dr. Maurício Porfírio, juiz substituto do Tribunal de Justiça. Dr. Maurício, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Recebo também Paulo Henrique Rodrigues, presidente dos Conselhos Tutelares aqui da capital. Boa noite. Boa noite, é um prazer também estar aqui, debatendo mais uma vez aqui. E também está conosco Aguinaldo Lourenço Filho, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiânia. Boa noite. Boa noite a todos e a todas os seus telespectadores de Goiânia. E estamos aqui, nesse espaço democrático, para debater uma das maiores mazelas desse nosso país.
E vamos começar então perguntando para o Dr. Maurício Porfílio. Dr. Maurício Porfílio, eu queria que o senhor começasse nos explicando o que é a adoção. Bem, o Instituto da Adoção é um instituto dos mais antigos da humanidade. Se nós formos observarmos, Cristo foi filho adotivo. Se a gente for observar, a lenda nos traz Rômulo e Remo como adotivo. Se a gente for observar as histórias em quadrinhos, trazem o super-homem como filho adotivo, adoção interplanetária. Além disso, a gente tem Moisés, que foi filho adotivo, e várias outras passagens mostram que a adoção é algo do humano, é algo do ser vivo. Agora, isso perpassa por momentos culturais do ser humano, onde a cada momento civilizatório, algumas razões, alguns motivos levam à adoção. Na Roma Antiga, entendia-se que o ser humano só sobreviveria após a morte se alguém o cultuasse enquanto vivo aqui na Terra. Então ele precisava de alguém aqui na Terra para cultuá-lo, para ele ter vida depois. Daí o Instituto da Adoção em Roma. Lá a coisa era tão assim formal que simulava-se um parto. O interessante é que na Roma Antiga, quando o homem que era infértil era chamado o pai, o sogro, para que ele pudesse fecundar a mulher. Se isso não fosse possível, o irmão. Aí, se o homem se a mulher é que fosse infértil, simulava-se um parto. Então, recebia aquela mulher uma criança adoção. Ao longo do tempo, nós vemos esse instituto que foi maculado, piorava ou melhorava. E, ultimamente, é preciso que a gente compreenda que adotar é receber o filho de outro como seu. Então, receber o filho de outro como se fosse seu. Porque as crianças não são filhos de João e de Maria, as crianças são filhotes humanos. E por isso mesmo precisam ser protegidos e nada mais garantido a eles, como o Estatuto o garante, do que ter uma família. É o primeiro direito da criança, uma família, que é a família natural, inicialmente, ou em seguida a família substituta. A família substituta se dá de 3 maneiras: pela adoção, pela guarda e pela tutela. Mas a verdadeira família vem da adoção. Eu até busquei escrever um livro dizendo que paternidade e maternidade não são fenômenos biológicos. Porque se nós, cada um de você, telespectador, descobrisse agora que foi trocado na paternidade, isso não mudaria a sua relação com quem o criou. Então, paternidade e maternidade são fenômenos psicossociais. Ou seja, é pai e mãe quem dá amor, carinho, afeto e educa. Mas muitos poderiam dizer, e o gene? Mas aquele menino tem o gene do pai, parece com o pai. Eu diria o seguinte, que se fizer o exame em cada um de nós vamos perceber que nós temos genes do homem de Neandertal, ou genes de europeus, ou de africanos, ou de índios. E nós não somos filhos de índio nem de ninguém. Então, paternidade e maternidade não podem se constituir em mero fenômeno biológico. É fenômeno psicossocial. E assim o sendo, é preciso que a sociedade, que você participe da solução desse problema fazendo uma adoção. As crianças estão esperando. Graças a Deus, nós estamos conseguindo mudar esse perfil, porque as pessoas, os brasileiros, via de regra, queriam ter filhos brancos, do sexo feminino e parecido com o casal. E ainda se ele pudesse esconder do vizinho, que era filho adotivo, melhor ainda. Mas esse conceito de adoção não nos serve. É preciso que você tenha orgulho de ter a seu lado o seu filho, seja ele com o gene de quem for. Mas ele vai ser seu filho por uma adoção de amor, de afeto, de carinho e socialmente. Não podemos nos envergonharmos de dizer que o filho é adotivo. Aliás, precisamos nos orgulharmos disso. A adoção é esse fenômeno. E nós todos fazemos parte disso. O Estado sozinho não resolve esse problema. Não adianta a gente achar que o Estado vai resolver esse problema. Não vai. Você faz parte, você, para resolver, tem que participar, inscrevendo-se para a adoção. Agora, presidente Paulo Henrique, eu queria que o senhor começasse falando da importância de se adotar, né? Muitas famílias têm essa vontade, mas não têm a iniciativa. É importante sim, porque nós temos aí 5.000 crianças, 5.000 menores aguardando então uma adoção. Justamente. É importantíssima a adoção. Justamente nós do Conselho Tutelar que estamos o dia a dia com essas famílias, né? Porque a maioria das famílias que chegam no Conselho Tutelar,
são famílias desestruturadas, né, com problemas de drogas e tudo, e chega no conselho achando que o conselho vai despachar a criança, né, despachando a criança para ficar no abrigo, para ser adotada, né. Então nós do conselho, a gente depara muito com essa situação, em situação da drogadição que está instaurada aí em toda a nossa cidade, em todo o nosso país, né? E aí, chegando no conselho tutelar, o conselheiro tem que colocar essa criança num acolhimento institucional, e lá sim, né, ela vai passar pelo juizado da infância e juventude para ser determinada para alguma família, dar amor e carinho que ela sempre merece, que está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, esse fator é o que mais importante. Nós, no meu conselho, tem uma conselheira tutelar, que é a Daniela da Gilca, que adotou uma criança, né, justamente por conhecer a desestrutura da família e por ter se dedicado tanto à sua função, que teve um laço afetivo muito grande com a criança, né, e entrou na lista de adoção, e hoje ela é mãe da criança que ela própria atendeu, né? Então isso é importante. A criança precisa de carinho, de suporte da família, para ela se tornar uma criança, um adolescente, uma pessoa melhor. Agora, você pode participar ligando no 3254-1070, faça a sua pergunta, você pode perguntar para os nossos aí entrevistados, 3254-1079. Então, eu queria começar perguntando para o senhor, presidente Aguinaldo Lourenço. É possível, então, fazer essa adoção, dar um lar para essa família, para essa criança, mas de uma forma que garanta, sim, todos os direitos da criança? Eu entendo que tudo isso é possível, mas eu vou dar fazer um breve retrocesso aqui. Hoje você acabou de dizer aí que nós temos 5.423 crianças inscritas no programa de adoção. Nós temos 29.463 famílias inscritas nesse programa. Se nós formos fazer a conta, sobraria interessados em adotar crianças e faltaria crianças. Isso é uma informação do Conselho Nacional de Adoção. Agora, não informo que nas casas de acolhimento institucional, né, doutor? Nós temos aí 60 mil crianças, a expectativa é de 60 mil crianças, à espera de um processo para serem inseridos nessa lista. Entendo também, concordo plenamente com o excelentíssimo doutor juiz ali, quando ele diz, a minha mãe ela já é um pouco mais bruta, porque ela diz assim, pai não é quem faz, ou mãe não é quem faz, é quem cria. E eu entendo hoje que para se criar alguém, para se adotar alguém, o coração tem que falar mais alto. O doutor bem disse, você vai trazer para você um filho que não foi gerado da sua carne. Então eu entendo que a responsabilidade é um pouco maior. E entendo também que as pessoas ainda não estão preparadas para esse tipo de acolhimento, para esse tipo de doação. Eu entendo que daí um pouco dessa dificuldade em se adotar crianças. E um outro fator também, todos nós, é natural do ser humano. Ninguém quer um menino feio, e a gente diz assim, meninos, todo mundo quer adotar criança de publicidade, de preferência novinha, no máximo até 2 anos, branca, porque a preferência é por menino. Porque nós ainda temos esse ranço de entender que menina é mais fácil cuidar e de zelar. Então, eu entendo extremamente importante, salutar a disposição e a disponibilidade desses casais que estão nessa fila de adoção, que é uma demora imensa para se poder conseguir realizar ou alcançar esse sonho, porque alguma das maiorias dessas famílias, isso é um sonho, em ter um filho, em adotar um filho, e de extrema responsabilidade. Ok, vamos atender o nosso primeiro participante. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Ana Paula. Pois não, Ana Paula, faça a sua pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor doutor juiz.
Maurício Porfírio, sobre a adoção de homossexuais, se ele está de acordo da pessoa do mesmo sexo querer adotar. Bem, eu responderia o seguinte: as crianças que estão nos nossos abrigos, elas têm candidatos à adoção. Nós precisamos compreender que adotar não é direito do pai e da mãe. A adoção é direito da criança. Então nós não arrumamos uma criança para a família, nós arrumamos uma família para uma criança. Ora, se eu não consigo arrumar uma família que eu chamaria de ideal, aquela que tem heterossexuais, que é rica, que é bem estudada, tem um curso de pedagogia e psicologia para atender a criança, eu consigo uma outra família que não tem curso superior, mas tem muito amor para dar. Se eu não consigo isso, eu posso conseguir qualquer outra família, seja homoafetiva ou não. O que não se pode deixar é essa criança nesses locais mortíferos que são os abrigos, onde não existe individualidade, onde a pessoa é tratada com frieza. Não que os servidores sejam ruins, mas é da natureza da coisa que assim seja. E criança, convenhamos, precisa de afeto, de amor, de carinho. Seja quem for que o dê, será bem-vindo para essa criança dentro dessas circunstâncias. Já conferi criança para ser adotada por pares homossexuais. E essas crianças, segundo acompanhamento nosso, vivem felizes, vivem satisfeitas. Porque não é o fato de serem homossexuais que vão fazer com que essas crianças também o sejam. Porque, convenhamos, se assim fosse, eles não seriam homossexuais. Porque homossexual é filho de heterossexual também. Então, nós precisamos acabar com essas discriminações. Quem quiser estar ao nosso lado, que seja honrado, digno, respeita o outro, saiba amar, saiba ser amado, seja bem-vindo. Nós não podemos, de maneira alguma, recusar qualquer direito para essas pessoas. Então, eu não veria nenhum problema de deixar uma criança ser criada num ambiente familiar como esse, de carinho, afeto, amor, que lhe dê tudo isso, ao invés de ficar em locais mortificadores, como são os abrigos. Eu até aproveitaria um momento para dizer também a você, mulher, que quando engravida, você tem as seguintes opções. Você pode ter o filho, criar com amor, você pode abortar, ou você pode entregá-lo à adoção. A opção melhor, a mais agradável de todos, é que você possa ter o filho e cuidar dele. Mas eu quero estar do seu lado aqui, mulher. Não é sempre que você vai ter um filho que você o queira. Você é humana, e sendo humana você tem seus momentos de raiva, você tem as suas emoções, e que nós vamos respeitar. Você é capaz de amar, de ter raiva. Eu conheci uma mulher que tinha uma raiva de uma filha, não gostava de uma filha, entregou a filha para adoção. Pois faça você o mesmo ao invés de abortar. É muito mais digno, é muito mais amoroso, respeitável, quando você não quer ter o filho e está grávida, entregá-lo para adoção. Faça isso no juizado, ele vai cuidar de arrumar uma família que possa criar da melhor maneira o seu filho. Mas não faça o aborto, não deixe ele na porta desta casa, não embrulhe ele num papel e abandone no lixo. Entregue para o juizado da infância e juventude. Ele vai até te dar apoio para que a gente possa superar isso e não estejamos com as nossas ruas e as nossas famílias indignadas com certas agressões que se fazem à criança. É esse o recado que gostaria de dar. Nós temos resposta para isso. Não faça o aborto. Entregue a criança para adoção. Muitos ficaram felizes em poder criar o seu filho com amor e dignidade. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Olá, alô. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Oi, Oi, com quem eu falo? é Ciro Severiano Ramos, Pois não, faça a sua pergunta. é de Brasília. Sim, pois não. É, de Nosso telespectador de Samambaia, Brasília. Distrito Federal. Sou goiano, mas moro em Samambaia, Distrito Federal. Sim, pode Ok? fazer a sua pergunta. Não, é porque você está tratando de um assunto aí que às vezes me toca que eu sou idoso, sabe? Sim. E aí o problema do idoso está muito longe do que... Você sabe o que é? Que eu assisti um programa na televisão de uma senhora de 82 anos ser presa porque não pagava
pensão do neto. E depois passou um asilo de idoso, morrendo, podre, comido pela... Será que não tem o neto, bisneto, e pode também cuidar desse idoso também? Você acha que isso aí, essa lei não tá errada? Porque o idoso deveria ter cuidado dos netos, dos bisnetos, do sobrinho, de tudo, né? Não ele cuidar de neto, ainda ir ser preso ainda. Eu só queria dizer para o senhor o seguinte: tanto o avô paga pensão para o neto, como o neto também é obrigado a pagar para o avô. Então, se o senhor tiver um neto que tem condições de pagar a pensão para o senhor esteja precisando, o senhor vai requerer pensão, ele é obrigado a pagar também. Agora, o que não se obriga é amar, é ter carinho, é respeitar. Isso não tem jeito, porque não está no campo do direito, está no campo da moral, da ética e da religião. Aí, o juiz, o judiciário não consegue obrigar ninguém a amar outrem. Mas o juizado, o judiciário, consegue obrigar uma pessoa a pagar a pensão alimentícia. E para o idoso também. Neto, filho. É possível, sim, que o senhor possa requerer, quanto do seu filho, quanto do seu neto. Agora, aquele caso da senhora lá foi uma coisa estranha. O judiciário errou no primeiro momento, mas possivelmente isso não tenha acontecido mais. Isso foi corrigido, um erro que o judiciário consertou depois e que eu peço desculpas, porque foi um erro nosso. Mas, olha, a verdade é a seguinte, não é só avô que paga a pensão, não. O neto também paga. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Patrícia. Sim, Patrícia, faça a sua pergunta. Então, eu quero primeiro parabenizar ao juiz, porque realmente o juizado de infância e juventude mudou muito com a chegada dele, para melhor, graças a Deus, né? E eu sei que muitas coisas não foram alteradas porque não depende só do nosso juiz, né? Mas eu gostaria de perguntar, eu sou uma mãe adotiva. Está fazendo agora 1 ano que eu fiz uma adoção, eu e meu esposo. E o nosso filhinho até hoje, com guarda provisória, não tem o nosso nome, porque diz que tem que aguardar por precatório. Nós aguardamos 4 anos no cadastro para adoção, sem critérios, nós não colocamos restrições e mesmo assim nós demoramos 4 anos para ser chamados. E o ano passado fomos chamados, adotamos o nosso filhinho, com 3 anos de idade, ele está hoje. E eu gostaria de colocá-lo na escola e gostaria de colocá-lo já com o nome dos pais. Ele está sendo educado sabendo que é filho adotivo. E a família biológica o abandonou com quase 4 meses. Com menos de 1 ano ele estava no abrigo e permaneceu por lá tanto tempo. E ainda assim, para que a guarda definitiva venha para nós, demora. Eu gostaria de saber por que isso. Por que essa destituição da paternidade não acontece para garantir, conforme o senhor mesmo falou, o direito da criança? Ok, Patrícia, obrigada pela sua participação. Parabéns aí pela adoção. Doutor Maurício Porfírio. Olhe, cada processo é um caso. O juiz tem como mundo, como universo dele o processo. Em tese, quando eu estava no juizado, e acredito que depois disso também, uma adoção não demora mais do que 120 dias, era o nosso propósito. Agora, tem situações que delongam mais. Por exemplo, há um pai questionando a adoção, há uma mãe questionando, há uma outra pessoa que interviu no processo, questionando isso tudo, isso leva uma demora, porque é aquele caso. Não é que a adoção em si seja demorada. E precatório já nos dá notícia de que ou a criança é de outro município, ou o ato que tem que ser feito é em outra comarca. Então isso já dificulta realmente. Se uma pessoa mora aqui em Goiânia, adota uma criança de Piracanjuba ou de Hidrolândia, já fica mais complicado, porque a comunicação do juiz daqui é feita com o juiz de lá através da chamada carta precatória. E isso é demorado, porque como instituição humana, nós o judiciário, temos todos os defeitos do ser humano. Demoramos, às vezes é complicado, é uma instituição humana. Agora, nós gostaríamos de que não fosse assim. E é certo que se esse processo estiver parado por conta de um juiz, hoje, não se pode
deixar que isso aconteça. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, não admite um processo ficar parado mais de 100 dias. Todos os processos têm comunicação com o CNJ e ele imediatamente cobra do juiz a solução para aquele processo parado há mais de 100 dias. Então seria preciso que eu olhasse o processo para dar uma resposta mais pontual para você, cara telespectador. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: converse, fale com o Ministério Público, com o seu advogado e, se for possível, fale com o juiz, porque alguma coisa está acontecendo para demorar assim. Não é mero desleixo do judiciário, porque nós, como vocês, também queremos que saia rápido. Para nós é interessante que isso aconteça. Nós somos uma instituição, o Poder Judiciário é uma instituição que defende os seus direitos, que garante você, garante o direito da criança. E nós só vamos garantir isso andando mais rápido e com a sua ajuda. Nós vamos para um rápido intervalo e você pode participar. 3254-1079. Voltamos já. Voltamos com Sociedade em Questão e você pode participar. Telefone 3254-1079. No intervalo estávamos falando então, doutora Aguinaldo, eu queria que o senhor começasse nos explicando a importância de se falar para essa criança que ela é uma criança adotada. Eu entendo que seja extremamente necessário. Em razão do que? A confiança, a cumplicidade e o respeito para com essa criança. Porque por mais tenra idade que essa criança tem, ela já traz no seu bojo, e não venham me dizer que não, os estudiosos, já traz aí esse ranço da rejeição. E a partir do momento que eu escondo dessa criança, eu vou privá-la de me amar por me amar, de entender que ela foi escolhida por mim como o meu filho, sem eu ter gerado. Então, isso gera uma confiança muito grande e um respeito muito grande de ambas as partes. E um outro fator, não esconder de ninguém. Não esconder de ninguém que aquela criança foi escolhida por mim ou ela me escolheu, porque há esse interstício desse namoro entre as partes, essa convivência anterior, para que eu possa me garantir e me assegurar que esse amor está firmado e que esse amor é verdadeiro. Então, muito importante. Eu pontuaria mais o seguinte: você vai contar isso agora ou vai deixar a pessoa descobrir mais tarde, o seu filho descobrir mais tarde? A criança se sente enganada. Traída. Se ela, desde o início, ela convive com essa verdade, ela não tem o que enfrentar. Agora, se você vai revelar isso mais tarde, isso pode causar um transtorno. Vou esperar crescer. Notadamente, quando se está na adolescência, que se começa a ter essas dúvidas, essas perguntas. E aí não se parece com o pai, não se parece com a mãe, é outra história. Se a criança já convive com isso desde o nascimento, a história dela é essa, ela não vai achar isso anormal. E outro aspecto que é fundamental, o aspecto ético e moral. Todo mundo tem direito de saber a verdade. E nós não podemos só negar a verdade daquela pessoa a quem a gente ama. Porque quando a gente faz isso, a gente está negando esse amor. A gente está invertendo todo o processo lógico de afeição, de carinho. Então, é por isso que a verdade tem que ser dita desde o início. Porque isso não fará mal nenhum, só bem. E pode causar também, só colocando um adendo aí, né? A própria criança, ela fica traumatizada com tudo isso, né? É importante ressaltar isso aí, porque aí mais pra frente tem que intervir com psicólogo, com tudo, porque a própria criança se sente traída pela família. E isso é o que acontece nesses casos que tardia esse relacionamento, essa verdade que tinha que ser dita desde o começo. E o laço de confiança também com certeza se quebra. Justamente. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Cleuber Rodrigues. Pois não, faça a sua pergunta.
Eu gostaria de saber por que os critérios para adoção são sempre o fator financeiro em primeiro lugar, para depois o fator afetivo e familiar. Ok, agradecemos a sua participação. Dr. Maurício Porfírio. Bem, há um equívoco em relação a essa afirmação. Isto não é verdade. As pessoas que mais adotam, inclusive, são as mais pobres. Correto. Há uma solidariedade maior entre as pessoas mais pobres, porque elas compreendem mais a dor, o sofrimento, a angústia e acabam adotando mais do que as outras pessoas. Eu posso afirmar com segurança que isso não é verdade. O que se analisa é para quem entregar essa criança. Nós não pegamos uma fila de pessoas e a primeira da fila chegou a criança é dela, a segunda é dela. Nós não podemos fazer isso, porque nós precisamos cuidar de adequar o perfil dessa família à criança. Não é a criança, a família, não. Eu posso dizer que quando eu era juiz, chegou para nós uma criança lá que era niceizinha, japonesinha. Nós fomos olhar na nossa lista de inscrição, tinha um lá no 11º lugar, que era também nicei. A gente fez uma discriminação positiva de colocar essa criança ali, porque ela teria menos problema de adaptação. Mas nós não falamos, esse aqui é pobre, vamos colocar com pobre. Esse aqui é rico, vamos colocar com rico. Ou essa família rica vai adotar e o pobre não vai adotar. Isso definitivamente não é verdade. O que há nessa demora, os critérios tem que ser de muito cuidado, porque para quem nós vamos entregar essa criança? Quantos pedófilos, quantos pais que criam aquela pequenina criatura, não a agridem? Eu já tive lá no Juizado da Infância e Juventude situação de mãe queimando com cigarro o filho. Família oferecendo filho para ser sacrificado em rituais de magia negra. Sim. Agora, eu vou entregar essa criança para qualquer um? Não. Nós vamos fazer uma análise, estudar cada um dos pretendentes, tentar compreender, e mesmo assim a gente ainda erra. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque uma adoção bem feita salva uma vida, uma mal feita destrói uma vida. Mas esse critério de riqueza ou de pobreza não perpassa pelo Poder Judiciário em hipótese alguma. Nós não consideramos isso. Porque eu preciso dizer para você, já é inclusive coisa minha, o mundo de hoje vive a ideia de um ter desprezando o ser. E diria para você, a gente precisa ser e não ter. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Júlio Pinheiro. Sim, Júlio, faça a sua pergunta. Sou de Aparecida de Goiânia, do Parque das Nações, sou conselheiro tutelar aqui em Aparecida. Parabenizar o programa e parabenizar o Dr. Maurício Porfírio pelos anos prestados de serviço nessa área legislativa da infância e juventude, todos da mesa. Minha pergunta para todos é o seguinte: por que a área política não preocupa com a área social? Uma vez que a gente sabe que todos os problemas que nós vem tendo nessa área, principalmente os conselhos tutelares ao longo do tempo, passa por uma questão política, que é de investimento tanto do município, como do Estado, como da área federal. Se perguntar para os amigos da mesa, se realmente essa área social não é vista com prioridade por os políticos, porque não dá voto ou porque realmente eles não preocupam com a gente. Ok, agradecemos a participação, doutor Maurício. Eu quero responder. Eu vou dizer a você que o político tem como moeda para as trocas dele o voto. O dia que a sociedade votar no candidato que tem como obrigação, como proposta, cuidar das crianças, ele vai cuidar. Então eu diria para você, nós ficamos a falar que a violência é culpa da televisão, que mostra isso, que mostra aquilo, que a televisão mostra pornografia, mas eu vou dizer uma coisa para você, televisão faz pesquisa qualitativa, faz pesquisa de audiência todos os dias e toda hora. Quando se ganha um ponto no Ibope, aumenta aquela oferta daquele programa. Quando se perde um ponto, faz-se de tudo para recompor aquela audiência. A televisão mostra o que o povo quer ver. Não é responsabilidade dela a violência, em absoluto. Assim como também, nesse momento, eu quero isentar os políticos. Eles não foram eleitos para isso. Porque nós elegemos aqui em Goiás, aqui em Goiânia, um prefeito para asfaltar, ele cumpriu com a promessa e asfaltou Goiânia. Nós elegemos um governador para pagar em dia os seus servidores, ele paga. Nós elegemos um presidente da República para dar bolsa, ele deu.
O dia que nós elegermos um prefeito, um governador e um presidente da República para cuidar de criança, ele vai cuidar. Vai cuidar. Então, com certeza. É sua vez, eleitor, o ano que vem, pensar nisso. Nós somos de pessoas que estejam comprometidas com a causa da infância e juventude. E digo a você, se nós fizermos da criança e do adolescente prioridade nesse país durante 10 anos, eu te asseguro que esse país vai melhorar demais nesses 10 anos em todos os aspectos. Agora, Paulo Henrique, como que chega? Porque antes de serem adotadas, antes de chegar ao abrigo, essas crianças passam pelo Conselho Tutelar. Em que condições essas crianças chegam ali no Conselho Tutelar? Justamente, mas não são todas as crianças que Sim. passam pelo Conselho Tutelar, né? Algumas mães, algumas pessoas procuram o Conselho justamente para a gente tentar ajudar e auxiliar nessa questão. Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, uma mãe que saiu do leito do hospital e foi diretamente para o Conselho Tutelar para entregar a criança para o Conselho, né? Porque a gente ainda tem a cultura de parece que tudo tem que levar para o Conselho Tutelar, né, doutor Maurício? Entregou para a Daniela? Entregou para a Daniela. Eu pedi para que entregasse, porque ligaram no conselho, a mãe dizendo, eu não quero meu filho, eu vou embora, a menina, se não me engano, uma criança, eu não quero, aqui no hospital, não querem deixar eu sair, eu quero ir embora. Eu digo, você mora onde, mulher? Eu moro no Urias. Aí eu disse para procurar você e Daniel. Mas tentei, não tem como? Não tem jeito, não quero meu filho. É justamente isso, né? Nós orientamos a mãe quando ela chegou e tudo, para ver o motivo dela não querer a criança, mas ela estava decidida a entregar a criança, e nesses casos a gente passa a criança para um acolhimento institucional, né? E formalizamos para o Juizado da Infância e Juventude, falando a situação que a criança encontra, por que a mãe não queria a criança, e fazemos o encaminhamento para que o juiz também toma parte do caso, né, para depois fazer as devidas colocações, encaminhando a criança para a adoção. Priscila, eu queria fazer uma colocação aqui, porque nós vamos premiar os bons ou premiar os que tomam boas decisões para que a sociedade compreenda. Eu quero premiar essa mulher cumprimentando ela, porque é preferível ela entregar essa criança à adoção através do Conselho Tutelar do que deixar na porta da casa de alguém, ou do que ela ter abortado ou deixado essa criança ao abandono na rua. Ou maltratar. E eu queria fazer um adendo aí, ou doutor. criar a criança ainda com raiva. Tem um livro que chama... esqueci o nome aqui agora. Mas nesse livro, o pessoal fez pesquisa nos Estados Unidos. Interessante. Isso é número, não estou aqui a defender essa ideia. Mas fez uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando que nos estados, determinados estados, a criminalidade caiu muito nos anos 90. E não se sabia por quê. Não houve ganho de renda, não houve melhora na qualidade de vida. Eles descobriram que nos estados em que aprovou-se a lei do aborto, 15 anos depois a criminalidade começava a cair. Eu quero usar isso aqui para dizer, mãe, você criar um filho que você não gosta, quem vai ser essa criatura lá na frente? Se você cria um cachorrinho chutando ele, beliscando ele, maltratando ele, como que vai ser esse cachorrinho lá na frente? Ele vai te morder. Como que vai ser essa criança? Então, se ela não quer, como esta mãe o fez, ela merece parabéns de ter ido até o Conselho Tutelar entregar a criança. Parabéns. Eu quero aqui, sabe, exaltar essa sua fala por esse lado humanista, seu, porque até agora nós tratamos só da consequência, nós só falamos, ela foi lá entregar. Eu entendo que não existe algo mais doloroso, seja para um animal lá, que a gente chama de irracional, apartar-se da cria. Então, depois, nesse dia que eu falei para procurar, eu fiquei a pensar. Há uma causa que obrigou essa cidadã a se apartar desse filho. E em momento algum eu entendo que nós fizemos essa reflexão. Nós só estamos julgando. Ela não quis. E não é fácil não querer. Nós precisamos, inclusive, levar à sociedade a compreensão de que... Nós tivemos um caso aqui, quando eu era juiz, de uma mulher que era noiva, ficou noiva e ficou grávida. Nisso, o noivo desistiu do casamento. Ela foi até o juizado. Olha, nessas condições eu não quero ter filho. Porque eu queria ter um filho que tivesse uma casa, um pai, uma estrutura. Bom,
essa mulher entregou a criança para adoção. A gente trabalhou, o psicólogo trabalhou no sentido de que ela criasse essa criança. Mas ela não quis. Mas aí, nós, como expressão da nossa cultura, um programa de televisão pega essa mulher é um monstro, está abandonando a criança. Então está desestimulando que outros tomem a atitude correta. Aí o que ela faz? Ao invés de ir lá e se mostrar, ela esconde. Larga a criança no caixa do banco, enrola ele, põe dentro do lago, saco de lixo e vai por aí afora. Nós nos desvestirmos dessa moral estúpida e assumirmos a atitude que beneficia a criança. Mãe, você não quer mesmo criança? Vamos trabalhar isso. Não, não quer de jeito nenhum. Não, mas não quer de jeito nenhum. Então vamos entregar a adoção. Porque a partir do momento que a gente insiste nessa, que a mãe não quer a criança, e a gente insiste para que ela ficar, aí que acontece? Maus tratos, negligência. Exatamente. A criança é largada de um lado e para o outro, é a hora que ela é abusada sexualmente. Então isso aí é vários fatores que cadenciam outras situações de violência contra a criança. Né? Então, no caso mesmo, o mais sensato mesmo é entregar a criança para adoção. E aí, você, vizinho, tem essa responsabilidade. Se você fica criticando, maldizendo, afrontando, você não está contribuindo. Nós precisamos compreender o ser humano, aceitá-lo como ele é. Porque nada que é humano pode nos ser estranho, porque humano todos nós o somos. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Davi Moreira, da Vila Concórdia, Goiânia. Sim, Davi, faça a sua pergunta. Parabenizar o do juiz aí pelo trabalho à frente lá do juizado, né? Já passei lá por ele, lá com meu sobrinho. O conselheiro tutelar que está aí e meu amigo Guinaldo que está aí também. Infelizmente, o poder público municipal também deixa muito a desejar a questão dos nossos conselhos tutelares, viu, juiz? Infelizmente, passa por momentos difíceis. Os nossos conselhos tutelares que não tem carro, que não tem papel, que muitas das vezes corta o telefone, de muitas das vezes os nossos conselheiros usam seus próprios celulares para fazer ligações. Se eu estiver mentindo, me corrija, mas até onde estou falando, eu sei da realidade dos conselhos tutelares. Região leste nossa mesmo aqui mesmo, né, não tem carro, nossos conselheiros sofrem, a demanda é muito grande, e o poder público municipal, infelizmente, gastando dinheiro onde não deve, e o Ministério Público, eu não sei onde é que está, que não veio e não interfere isso daí. Infelizmente, os nossos conselhos tutelares também fazem de tripa coração para atender a sociedade do INS. Muito obrigado. Agradecemos a participação. Para trabalhar e atender toda a grande Goiânia, milagre. É justamente o nosso. Mas depois eu gostaria de responder ao meu amigo Davi Moreira. Alguns avanços, Davi, estão acontecendo. Os conselhos já não mais estão sem carros. O prefeito Paulo Garcia, a secretária de Ação Social, a senhora Maristela Alencar, não tem medida esforço para tentar minimizar essas dificuldades. É evidente que 23 anos, né, doutor, não se consertam em 4 anos ou em 3 meses. Há, sim, uma luta constante, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, com a participação efetiva dos conselheiros tutelares, que estão entendendo que há-se a necessidade de se unir forças, que já não há mais aquele ditado que os nossos pais diziam, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Hoje nós já entendemos que se nós juntarmos o bicho foge, e é isso que vem acontecendo. Ruim está. Estamos avançando? Estamos. Melhorou um pouco. Não é o ideal, mas quiçá, eu espero que até final do ano, daqui para o próximo ano, os conselhos tutelares sejam modelos de assistência em Goiás. Agora, está longe. Para defender o Paulo Conselho Henrique Tutelar, que ele vai falar aqui, eu diria o seguinte: o Conselho Tutelar está dentro da estrutura da política da infância e juventude. Não é prioridade. Se fosse o Conselho Tutelar, a gente já poderia se calar, porque ele está lá e sabe se defender. O problema não é o Conselho. O problema é a consequência disso, que é o atendimento à criança. Não há prioridade no atendimento à criança. Por mais que os governos o digam ou façam, é preciso a gente mudar isso, fazer prioridade à criança. Não é o Conselho que é prioridade. O Conselho é um instrumento para realizar o direito da criança e do adolescente. Agora está longe. Para garantir. Justamente. Agora está longe de ser aquilo que realmente garanta uma qualidade, um atendimento de qualidade. Justamente. Teve melhoras, Aguinaldo? Sem dúvida.
desde o começo do meu mandato, as melhoras foram significativas. Né? Eu só te diria o seguinte, ser criança no Brasil hoje é muito melhor do que há 20, 30 anos atrás. Isso. Ainda muito bem, graças a Deus. Nós vivenciamos isso. Só que acontece o seguinte, tivemos vários avanços com a secretária Maristela, os outros secretários não davam a mínima para o Conselho Tutelar. Esses casos, nós fomos a Brasília, pedi uma emenda para os deputados em Brasília, os casos chegaram através da Secretaria de Direitos Humanos da República do Brasil, chegaram 6 carros, só que é igual eu falo e bato na tecla, 30 conselheiros para Goiânia, pouco. É uma falta de vergonha e não é prioridade para criança e adolescente. Para vocês terem ideia da dificuldade do conselheiro tutelar, nós temos um plantão em Goiânia com um conselheiro tutelar para atender a Grande Goiânia, com 1.300.000 habitantes. Isso é uma falta de respeito com a criança. Como que eu saio do Balneário Meia Ponte e vou atender alguém no Garavelo, sendo que tem outra denúncia no Curitiba, em uma noite? Só o deslocamento daí é impossível a gente tratar a criança Mas eu quero dar uma notícia boa ao Paulo Henrique. Nós já estamos tentando mobilizar essas ações, porque o ideal e o necessário, e eu entendo que seja o correto, então agora eu estou dando um puxão de orelha, porque parece que foi acordado entre vocês e a antiga gestão das SEMAS, de se ficar um conselheiro para facilitar essa história. Nós estamos tratando aqui, já vou dar em primeira mão, sei que tem conselheiro que vai chiar, mas que cada conselho da sua região tenha o seu conselheiro de plantão. Há-se essa necessidade. Certo, Aguinaldo, mas aí eu vou te cortar e falar que não é os conselheiros tutelares que fazem isso, não. Isso aí é o próprio CMDCA, certo? E a Secretaria de Assistência Social que tem que colocar isso aí em prática. Porque os conselheiros são conselheiros 24 horas por dia. Então, nós somos eleitos sabendo dessa carga horária e sabendo que nós temos o dever de atender as crianças em qualquer horário. E nós estamos trabalhando seriamente para que isso venha e isso aí é uma reivindicação nossa de cada conselho ter o plantão na sua região. Porque é muito fácil eu pegar um caso na Noroeste e no outro dia eu entregar e o outro conselheiro tomar conta. Às vezes, a medida que eu vou tomar, eu já conheço a família da minha região. A medida que o conselheiro da Noroeste ia tomar na minha região não é a mesma que eu ia tomar porque eu conheço a família. Então, tudo isso desencadeia várias coisas que atrapalham o desenvolvimento do Conselho Tutelar e acaba acarretando em quem? Problema maior. Criança, não querendo polemizar ou tomar conta da sua programação, mas eu quero dizer e informar que nós estamos lá no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente há 6 meses. E estamos fazendo essa análise junto com o colegiado, um grupo interessado nessas ações. Estamos tentando essas parcerias e eu entendo que o correto, e é o entendimento do colegiado, que a realidade da região norte não é a realidade do oeste. E às vezes um atendimento que o conselheiro de plantão, se for de Campinas, que ele vai fazer, citando o exemplo do Bom Henrique, lá no Garavelo, esse atendimento lá, para depois, essa pessoa que foi atendida ou contemplada com essa ação, para deslocar do Garavelo para ir lá para Urias Magalhães, onde é a sede do Conselho, é muito trabalhoso. E nem sempre, quem carece desse amparo, nem sempre tem o poder, às vezes não tem o passe para poder deslocar e ir lá, porque depois dessa ação, essa criatura tem que ir no conselho. Não há essa disponibilidade do conselheiro de atender lá no local. Eu entendo, então, ser extremamente necessário, estamos conversando com a secretária, ela já está compromissada com essa ação e, quiçá, em breve tempo, a gente possa voltar a ter um conselheiro de plantão em cada conselho. Priscila, eu preferia dizer para eles o seguinte, que eu preferiria que tivesse só um mês de plantão em Goiânia, porque os problemas fossem tão poucos que só algum desse pode custar. Nós vamos cuidar da criança para não vir o problema. O que nós queremos é o Conselho Tutelar atuando o mínimo possível para que não hajam esses problemas. E a gente não pode ficar, eu não vim aqui fazer defesa de ninguém, mas a secretária Maristela tem uma sensibilidade muito grande. Agora, é preciso que a gente fustigue, promova, pressione, é preciso que a gente converse, dialogue. Nós podemos mudar. Assim disse um presidente da República eleito nos Estados Unidos. Nós podemos mudar. Eu vou mais além. Nós somos capazes de mudar. Nós iremos mudar. Mas nós só podemos mudar tendo união. Tendo união de Conselho Tutelar, união de CMDCA e união da Prefeitura no nome da Maristela Alencar. Mas hoje
E o povo, Goiânia, e o povo a também. comunidade. A comunidade que é mais também. importante. Mas hoje em Goiânia, criança e adolescente não é prioridade. Infelizmente o nosso tempo acabou, já até estourou, o assunto é maravilhoso, a adoção. Quero agradecer aí a participação do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiânia, Aguinaldo Lourenço, conosco no Sociedade em Questão. O prazer foi meu. A gente ter essa abertura nesse espaço democrático, onde as pessoas, a sua comunidade ou os seus telespectadores possam ouvir diferentes opiniões e assim formar a sua própria opinião. Que bom! Parabéns à sua emissora, parabéns a você e todos ao seu grupo. Nós agradecemos também a participação do presidente dos Conselhos Tutelares da capital, Paulo Henrique Rodrigues, conosco no Sociedade em Questão. Obrigado, é um prazer estar aqui de novo. E quero também parabenizar também o Dr. Maurício Profilo, que sempre dá uma aula para a gente quando se fala da criança e juventude. Agradecemos também a participação mais uma vez conosco do juiz substituto do Tribunal de Justiça, que trabalhou então por 20 anos, né, no Juizado da Infância e Juventude, Maurício Porfílio, conosco no Sociedade em Questão. E continuo trabalhando pela criança e adolescente. Mas quem vai resolver o problema da criança e adolescente é você, telespectador, é você, povo. Principalmente com um instrumento poderosíssimo que você tem na mão, o voto. E a eleição vem aí o ano que vem. Está nas suas mãos. Reivindique, pleiteie, proteste, não aceite. E assim nós vamos avançar. Todos juntos, vamos mudar esse país. Sociedade em Questão fica por aqui. E é isso aí, você pode então adotar então uma criança. Basta sentir esse amor, esse carinho por essas crianças que estão ali no abrigo, que estão abandonadas. Você pode ser o pai, pode ser a mãe. Basta adotar com amor.